Eu vou fazer um vídeo que sirva para todos os meus amigos e clientes acerca de um assunto que está sendo muito comentado e muito questionado ultimamente. É o contrato intermitente. Precisa contratar alguém para substituir empregado em férias ou afastado pelo INSS? Quer contratar funcionário apenas para finais de semana ou feriados quando a demanda aumenta? Tem freelance e quer registrar legalmente, mas sem encargos de um funcionário normal? Então segura aí que eu vou te contar tudo de forma didática acerca do novo contrato intermitente que está mudando as relações de trabalho no Brasil. Olá, meu nome é João Sabino, sou consultor trabalhista e autor do blog do Sabino.com, onde publico semanalmente informações e pareceres de assuntos do dia a dia da área trabalhista e estou aqui para falar sobre o tema de forma prática e sem o juridiquês. Pois bem, vamos direto ao ponto. Em vigor desde novembro de 2017, a Lei 13.467 alterou a CLT e promoveu, entre diversas mudanças, a criação de uma nova modalidade de contratação e vínculo de emprego, chamada de contrato intermitente. Essa nova categoria de serviço permite que as empresas contratem funcionários para trabalhar eventualmente, ou seja, somente nos casos em que houver demanda que justifique uma convocação. Nesse tipo de contrato, não há necessidade que o empregado cumpra a tradicional jornada de trabalho de 44 horas por semana, mas sim por ciclo ou período, que pode ser por hora, dia, semana ou mês, com o respectivo pagamento proporcional. Importante dizer que esse contrato não deve ser confundido com outros modelos que são previstos na legislação trabalhista, como o contrato temporário e a jornada parcial. Mas isso é matéria para outro vídeo. O contrato de trabalho intermitente oferece vantagens tanto para o empregador quanto para o empregado. Para o trabalhador, podemos citar a oportunidade de trabalhar para diferentes contratantes e o fato de poder recusar as propostas que caem em datas em que ele não se encontra disponível, além do aumento dos postos de trabalho, pois retira da informalidade os que lá estão. O valor da hora de trabalho não pode ser inferior ao piso da categoria e para saber o valor dessa hora, pegar o salário e dividir por 220. O resultado é o valor da hora de trabalho. Uma curiosidade, olha que legal. Esse tipo de contrato só não pode ser aplicado para os aeronautas que estão regidos por lei própria, ou seja, para todas as outras categorias é permitido. Na prática funciona assim. A empresa mantém um contrato de trabalho com um determinado profissional que fica à disposição até que haja uma necessidade de chamá-lo para trabalhar nos dias e horário em que for mais conveniente para ambos. Nota-se, só será feito o contrato uma vez na vida desse trabalhador. Somente uma vez. Nunca mais precisa ser assinado. Se por um acaso ele for trabalhar daqui a um ano, aquele contrato ainda está em vigor, porque é intermitente. O funcionário não recebe nada por esse período em que fica à disposição de ser chamado. No entanto, assim que a empresa precisar e ele estiver interessado em trabalhar, se inicia efetivamente o contrato com o respectivo pagamento ao final do ciclo. Esse chamado deve ser feito por qualquer comunicação eficaz. Mas o que é essa comunicação eficaz? Pode ser mensagem de texto, WhatsApp, telegrama ou e-mail. Todos são válidos, desde que o trabalhador tenha acesso e faça uso dele. Todos os meios são válidos desde que possa ser comprovado. Nesse caso, uma eventual conversa pessoal ou por telefone não é meio que pode ser comprovado, ou que fica a sugestão de fazer apenas o que pode ser efetivamente provado posteriormente, até porque há uma penalidade de 50% do valor da remuneração que seria devido se a parte descumprir, seja o empregado, seja o empregador. Agora, olha que interessante e o que diferencia o intermitente dos demais tipos de contrato. 1. O empregador deverá convocar o empregado com pelo menos 3 dias de antecedência. 2. O empregado terá o prazo de 1 dia útil para responder ao chamado. E se não responder, se presume que não aceitou. Essa postura não caracteriza ato de insubordinação ou indisciplina, nem dará motivo para dispensa ou rescisão do contrato por justa causa. 3. O empregado só recebe se trabalhar.
4. A contribuição previdenciária e o FGTS deverão ser recolhidos pela empresa proporcional ao ciclo de trabalho. E 5. A cada 12 meses de trabalho, o empregado terá direito a usufruir nos 12 meses subsequentes um mês de férias, período do qual não poderá ser convocado para prestar serviço ao mesmo empregador. A subordinação ao empregador só estará efetivada a partir do momento que o profissional aceitar a convocação na empresa. Quando isso ocorrer, passará a prestar serviço pelo tempo que for necessário e acordado entre os dois, lá no contrato. Depois de completar o serviço no período estipulado em contrato, o funcionário terá o direito de receber o salário proporcional ao tempo que trabalhou, e não como mensalista normal, apenas e tão somente as horas efetivamente trabalhadas. Olha que legal agora, o pulo do gato desse tipo de contrato. Além da remuneração proporcional, o trabalhador terá direito também 1. Férias proporcionais com acréscimo de 1/3. 2. 13º salário proporcional ao período de contrato. Repouso semanal remunerado. E o 4. Os adicionais legais, como exemplo, insalubridade ou periculosidade. Agora você deve estar se perguntando, e o aviso prévio, como é que fica? Segura aí que eu já vou falar sobre isso. Continuando. O recibo de pagamento deverá conter a discriminação de cada um desses valores, dessas rúbricas, para que o trabalhador consiga entender de forma clara o que está recebendo. Ou seja, a cada final de ciclo, de período, recebe uma rescisão. Uma observação: os intermitentes são os únicos empregados que receberão as férias antes de completar o período aquisitivo. Também são os únicos que recebem antecipadamente o 13º salário. E por fim, é importante dizer que o contrato deve obrigatoriamente constar 1. Identificação das partes. 2. Valor da hora ou do dia de trabalho. 3. Local e o prazo para pagamento da remuneração. Assim, para as empresas que quiserem adotar essa contratação, é recomendada a realização de um estudo da atividade e dos postos de trabalho disponível, visando a avaliação dos riscos e benefícios inerentes ao contrato intermitente, inclusive comparando essa forma de intermitente com outras formas de contratação. Por último, é importante ressaltar que esse vídeo levou em consideração apenas o texto da CLT, com as alterações inseridas pela Lei da Reforma Trabalhista, pois é a única norma válida atualmente para essa matéria. A medida provisória 808, que definia outras regras acerca desse assunto, perdeu força 4 meses depois de publicada e foi totalmente revogada. O objetivo aqui é ser prático, não tem a intenção de divagar sobre teorias. Como você me escutou até aqui, eu vou te dar um modelo de contrato intermitente. Basta preencher o link que deixei nos comentários aqui embaixo, que te verei oportunamente. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, habilite o sininho para receber outros vídeos desse canal e compartilhe em suas redes sociais. Paz e bem a todos. Até o próximo vídeo.